E se o amor chegasse assim, sem nome, sem passado, sem explicação? E se tudo começasse com uma imagem, simples, desfocada, mas impossível de esquecer? Hoje, você vai conhecer uma história que poderia ser só mais uma coincidência, mas virou um labirinto de silêncios, desejos e verdades que ninguém estava pronto para encarar. Um clique feito sem querer, um olhar que fugia, mas pedia para ficar. E uma cidade inteira como cenário de um amor que não podia acontecer. Mas me diz uma coisa, você teria coragem de amar alguém que nunca quis ser encontrada? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vai acontecer aqui vai tocar um lugar que talvez você esteja tentando esconder há tempo demais. Respira fundo, porque agora, sem mais demora, vamos ao vídeo de hoje. Paraty, com suas ruas de pedra molhadas pela garoa da manhã, parecia suspensa no tempo. Teodora Vidal caminhava lentamente, sua câmera pendurada no pescoço, buscando inspiração nas cores suaves das fachadas coloniais. Após meses de bloqueio criativo, ela esperava que a cidade lhe oferecesse algo novo, algo que reacendesse sua paixão pela fotografia. Ao virar uma esquina, deparou-se com uma cena comum. Uma mulher sentada sozinha em um banco de praça, lendo um livro. Mas havia algo naquela mulher que capturou sua atenção. Talvez a forma como a luz filtrava pelas árvores e iluminava seu rosto, ou a serenidade que emanava de sua postura. Instintivamente, Teodora levantou a câmera e apertou o botão. O clique ecoou suavemente e a mulher levantou os olhos, encontrando o olhar de Teodora. Por um breve momento, o tempo pareceu parar. Havia surpresa, talvez até um toque de reconhecimento, nos olhos da desconhecida. Mas tão rapidamente quanto surgiu, ela fechou o livro, levantou-se e desapareceu entre as vielas de Paraty. Teodora ficou parada, o coração acelerado, a câmera ainda nas mãos. Não era apenas a beleza da mulher que a intrigava, mas a conexão inexplicável que sentira naquele breve instante. Ela revisou a foto na tela da câmera. A imagem estava perfeita, capturando a essência daquele momento efêmero. Quem era aquela mulher que, com um simples olhar, despertou sentimentos que Teodora pensava ter esquecido? Teodora passou horas olhando para a imagem. A mulher estava de perfil, cabelos escuros caindo sobre os ombros, o livro ainda entre os dedos. Era uma foto acidentalmente perfeita, dessas que não se repete. Havia luz, textura, composição. Mas o que queimava por dentro não era técnica. Era o que os olhos dela haviam dito, mesmo sem palavras. Naquela noite, Teodora ampliou a imagem e imprimiu cópias. Era como se, ao materializar aquela presença em papel fotográfico, pudesse tocá-la de novo. Colocou a foto no mural de seu pequeno estúdio improvisado em Paraty. E, não satisfeita, espalhou algumas cópias pelos cafés, pousadas, até mesmo na entrada da livraria da praça. No verso, uma pergunta. Alguém conhece essa mulher? Durante 3 dias, ninguém respondeu. Até que, no 4º dia, bem cedo, ao abrir a porta do estúdio, Teodora encontrou um envelope colado com fita. Sem remetente, sem nome. Apenas um bilhete em letras elegantes, firmes, dolorosamente contidas. Apague a foto. Por favor, não me procure. S. O papel estava seco, mas o recado molhava a alma. Teodora releu cada palavra dezenas de vezes, buscando por um tom de ameaça, por arrependimento, por qualquer coisa que justificasse aquele recuo. Mas era só o que era. Um pedido desesperado para desaparecer. Ela deveria obedecer, mas não conseguiu. Naquela noite, sozinha no quarto, Teodora segurou a foto contra a luz da luminária, como se esperasse que o rosto de S lhe contasse o resto da história. Quem era ela? Por que fugir de algo tão simples quanto ser vista? E se aquela foto tivesse revelado mais do que um rosto? E se ela tivesse revelado uma verdade escondida há tempo demais? Agora é hora de aprofundar o elo silencioso e misterioso entre Teodora e Sueli. Na manhã seguinte, Teodora fez o que sempre faz quando algo a incomoda mais do que deveria.
mergulhou nos próprios arquivos. Centenas de imagens, milhares, momentos congelados de pessoas que nunca conheceu de verdade. Procurava se distrair, mas de novo, ela apareceu. Sueli Monteiro, não havia dúvidas. Lá estava ela no canto de uma foto, tirada 2 anos atrás, em um festival de cinema, de chapéu, parcialmente encoberta pela multidão. Depois, em outra imagem, uma sombra refletida num vitral de igreja. E em outra, mais antiga, sentada na escadaria de um casarão em ruínas, com os cabelos amarrados e o mesmo olhar atravessado. Teodora congelou. Ela não sabia o nome, não sabia a história, mas aquela mulher já estava nas suas fotos há anos, como se o destino viesse soprando sua presença nos detalhes, esperando que ela finalmente enxergasse. Sentiu um frio na nuca, não de medo, mas de um reconhecimento que ultrapassava o lógico. Ela imprimiu as imagens e as espalhou pela parede. Um altar improvisado, um mapa de coincidências, ou sinais, ou obsessão. Teodora pensou no bilhete. Não me procure. Mas como se obedece a isso? Quando a presença de alguém parece te seguir silenciosamente há tanto tempo? E se ela nunca esteve desaparecida? E se, no fundo, sempre quis ser encontrada, só não estava pronta para ser vista? Na porta do estúdio, um envelope novo. Dessa vez, com cheiro de maresia e um toque de areia no papel. Teodora o encontrou preso sob uma concha, como se a própria cidade tivesse conspirado para deixá-lo ali. Dentro, havia um cartão com letras escritas à mão. Você me viu demais, mas talvez eu também queira ser vista. Uma vez, praia do sono, ao pôr do sol, sozinha. Nenhuma assinatura. Mas Teodora já reconhecia aquele jeito seco e sensível de escrever, como quem pede desculpa mesmo quando deseja. Ela não contou a ninguém. Pegou a câmera, trocou o cartão de memória por um novo, respirou fundo e seguiu trilha abaixo. A caminhada até a Praia do Sono durava quase 1 hora, entre mata fechada, o som dos passarinhos e o sal chegando no vento antes mesmo do mar. Quando chegou, o céu tingia o mundo com dourado e as ondas vinham mansas, como se evitassem fazer barulho. Sueli estava lá, de pé na beira d'água, de costas, como se ainda pensasse em fugir. Como se não soubesse o que fazer, agora que o invisível estava, enfim, diante dela. Teodora se aproximou devagar, com o coração batendo no compasso das ondas. Você sempre fugiu das câmeras? Perguntou, a poucos passos. Sueli não virou, mas respondeu. Sempre fugi de mim. Silêncio. Longo, profundo. E depois, ela se virou, lentamente, e sorriu. Não foi um sorriso inteiro, mas foi o suficiente para que Teodora sentisse que, naquele momento, a fotografia era o de menos. Ela estava diante de algo maior. E se aquele encontro não fosse o início de uma história, mas o reencontro de algo que já existia antes delas se conhecerem? O tempo desacelera e o corpo começa a falar o que a boca ainda não tem coragem. O desejo ganha forma, mas em silêncios, em olhares que escapam e toques que demoram 1 segundo a mais. O sol estava quase tocando o mar quando Sueli se sentou na areia. As pernas cruzadas, as mãos apoiadas atrás do corpo, como se precisasse firmar o chão. Teodora se sentou ao lado, mas não perto demais. O espaço entre elas era tenso, como a pausa antes de um beijo, mesmo sem intenção. Nenhuma falou por longos minutos. O som das ondas fazia companhia, mas o silêncio delas era mais barulhento que o oceano. Teodora, com a câmera pousada sobre o colo, hesitou. Estava ali como artista ou como mulher? Como curiosa ou como alguém tocada por algo real? Pela primeira vez, não sabia onde começava sua profissão e onde terminava seu coração. Sueli virou o rosto devagar e encarou. Você ainda quer me fotografar? Teodora engoliu seco e mentiu. Não, mas o que queria era mais do que uma imagem. Queria entender aquela mulher, decifrar os silêncios dela, o que escondia sob o medo de ser vista. Sueli sorriu de novo.
Um sorriso curto, como quem percebe o que não foi dito. Isso é novo para mim, Theodora. Ser olhada, sem ser julgada. Theodora respondeu com um gesto. Esticou o braço e tirou um fio de cabelo que caía sobre o rosto dela. O toque foi leve, mas quando os dedos encostaram na pele, um arrepio atravessou as duas. Ficaram assim, paradas, com o mundo girando ao redor, e o toque, quase nada, queimando como se fosse tudo. O que acontece quando a pele entende o que o coração ainda tenta negar? O medo começa a sussurrar mais alto que o desejo. E é aí que a tensão vira ausência, e o que era promissor se torna dúvida. Hora de mergulhar no silêncio que mais machuca, o de quem vai embora sem dizer porquê. Theodora voltou da Praia do Sono diferente. Carregava o corpo de sempre, o mesmo jeito leve de andar, mas os olhos estavam nublados. Não tinha fotos novas na câmera, só lembranças, do toque, do olhar, do quase. No dia seguinte, foi à livraria da praça. Nada. Depois, ao café da esquina. Ninguém. Sueli havia sumido. Passaram-se 2 dias, 3, 1 semana. Nada. Theodora não era do tipo que esperava, era a que agia, a que buscava, a que ia atrás. Mas agora, tudo dentro dela mandava parar. Havia algo sagrado naquele encontro que não podia ser forçado. Ainda assim, cada silêncio de Sueli era uma cicatriz nova. No 8º dia, ela voltou à praia. Caminhou sozinha, sentou no mesmo lugar. Sentiu o vento, o sal, o vazio. E entendeu. Sueli estava fugindo. Não de Theodora, mas de tudo o que aquela noite havia despertado. Em casa, ela passou horas relendo o bilhete antigo. Você me viu demais. Era isso. Sueli havia sido tocada. E o toque era perigoso. Theodora quase desligou. Quase. Mas abriu a câmera. As fotos antigas. As sombras. Os rostos capturados sem saber. Os rastros da mulher que aparecia há anos em sua vida. Agora tudo fazia sentido. Ela não estava fugindo porque algo deu errado. Ela estava fugindo porque algo deu certo demais. E se sentir for mais assustador do que viver escondida? O reencontro inesperado, tenso, molhado, visceral. A tempestade fora de controle não está no céu, está entre elas. É a hora do confronto que não dá mais para adiar. O tempo virou do nada em Paraty. O céu, que amanhecera dourado, desabou num cinza pesado no meio da tarde. Theodora, inquieta, pegou a câmera e saiu sem destino. Não sabia o que procurava, até ver o reflexo de um lenço conhecido atravessando uma rua estreita. Sueli, debaixo de chuva, sem guarda-chuva, sem esconder o rosto. Como se quisesse, enfim, ser encontrada. Theodora correu. Escorregou na pedra molhada. Gritou: Sueli! A outra parou, mas não se virou. Por que você fugiu? A voz de Theodora era mais dor do que raiva. Sueli respirou fundo. Quando se virou, as gotas de chuva já escorriam pelo rosto como lágrimas disfarçadas. Ou talvez fossem lágrimas mesmo. Porque você me viu, Theodora, e eu não sei lidar com isso. Eu não pedi nada, eu só... Theodora se aproximou. Eu só senti. Sueli fechou os olhos, como se cada palavra fosse um golpe de ternura. Um convite perigoso. Você me fez lembrar quem eu era antes de me esconder, sussurrou. E eu não sei se quero voltar a ser essa pessoa. O trovão cortou o céu, a chuva apertou. Mas entre elas, havia só calor. 1 passo, 2. Elas estavam perto demais para ignorar, longe demais para tocar. Você tem medo de mim? Theodora perguntou, quase num sussurro. Eu tenho medo de querer você. Silêncio. A água escorria pelos cabelos, pelos olhos, mas o que queimava não vinha do clima. Vinha da vontade represada que não sabia mais ser contida. E se a raiva for só um disfarce para o desejo que grita por dentro? Ah, agora o orgulho se dobra, a defesa cai e tudo o que estava preso finalmente respira. O toque vira confissão e o desejo,
que até aqui só sussurrava, agora se permite falar em voz baixa, mas firme. O céu clareou como se a tempestade tivesse cumprido sua função, abrir caminho. Ainda pingando, Theodora e Sueli caminharam até o estúdio, em silêncio. Não por falta de assunto, mas porque qualquer palavra pareceria pequena demais. Lá dentro, o barulho da chuva se transformava em trilha distante. Theodora tirou o casaco molhado, mas manteve os olhos em Sueli. Ela estava encostada na parede, o corpo imóvel, mas o peito subindo e descendo num ritmo que dizia tudo o que a boca ainda não conseguia. "Por que você foge de mim?" Theodora perguntou, sem desviar o olhar. Sueli respirou fundo. O olhar dela tremia. "Porque você me faz querer coisas que jurei não sentir mais." A voz dela saiu embargada. "Porque eu vivi tanto tempo sobrevivendo que esqueci como é viver." Theodora se aproximou, devagar, como quem tenta não assustar um passarinho machucado. "E agora? Agora?" Sueli hesitou, e pela primeira vez não havia mais fuga no rosto dela. "Agora eu não quero mais correr." Foi só então que Theodora tocou seu rosto. Sueli fechou os olhos. O toque foi suave, quase reverente. Como se aquele momento fosse sagrado. Como se ali, naquela pele quente e molhada, existisse uma casa antiga sendo redescoberta. O beijo não foi urgente. Foi delicado. Um reconhecimento. Um retorno. Duas bocas que se procuravam há anos sem saber. Duas almas que se permitiram sentir, mesmo com o medo presente, mesmo com a dor latente. E ali, o tempo não parou. Ele simplesmente deixou de importar. Quando o orgulho se quebra, o amor encontra passagem. O sussurro depois do grito, o momento onde tudo parece encaixar. Só para nos lembrar que o amor, às vezes, é feito também de ausências. Agora, o silêncio pesa mais do que nunca, porque ele vem depois da entrega. A noite avançou devagar, como se o tempo também estivesse encantado por elas. No estúdio, a luz era baixa, amarelada, e os corpos ainda molhados da chuva se aqueciam com a proximidade. Theodora e Sueli estavam deitadas no chão, envoltas numa manta fina, a cabeça de Sueli apoiada no peito de Theodora. Nada mais parecia urgente. Por alguns instantes, nenhuma delas era o que o mundo esperava. Não havia passado, promessas, medo. Só a respiração em sintonia e os dedos entrelaçados sem pressa. "Você vai ficar?" Theodora sussurrou, mais como um pedido contido do que uma pergunta. Sueli demorou a responder. Seu olhar fixava o teto, como se ali estivessem as palavras certas. "Não sei," ela disse baixinho. "Parte de mim já ficou, mas a outra ainda está aprendendo a não correr." O silêncio voltou a preencher o espaço, agora um pouco mais denso. Mais tarde, Theodora adormeceu, exausta de emoção, de desejo, de esperança. E quando acordou, o estúdio estava vazio. Sueli havia ido embora. Não havia carta, nem mensagem, nem bilhete. A única coisa que restava era a câmera, repousando sobre a mesa. Dentro, um novo rolo de filme, revelado. O que Sueli deixou gravado era o que Theodora mais precisava ver. Mas estaria pronta? Tudo se encaixa, mesmo as peças que pareciam perdidas. É o ponto onde o amor não precisa mais de presença, porque virou imagem, memória, escolha. Theodora levou dias para ter coragem de abrir o rolo revelado. Deixou a câmera sobre a mesa como se ela pudesse, de algum modo, protegê-la da ausência. Mas em uma noite de vento forte, quando a cidade parecia suspirar pelos becos, ela decidiu. Acendeu a luz vermelha do laboratório e mergulhou no silêncio. As imagens começaram a surgir, uma a uma. O primeiro quadro era dela, Theodora, sorrindo, de costas para o mar, capturada como nunca havia sido antes. Crua, viva, entregue. Sueli havia tirado aquela foto. Seguiram-se outras, imagens suaves, íntimas, do estúdio, da cidade, da própria Sueli. Autorretratos diante do espelho,
como se quisesse, enfim, se enxergar. Ao final do rolo, uma única frase escrita no negativo, com letra firme: "Você me ensinou que ser vista não é o mesmo que ser exposta." Dias depois, uma carta chegou, vinda de Recife. "Teodora, escolhi partir porque precisava me encontrar fora do seu olhar, mas levei você comigo. Voltei a fotografar, me matriculei num curso em Lisboa. Começo de novo, e dessa vez não me escondo. Guarde aquela foto, é sua. Como eu fui por um instante, também fui sua. Obrigada por me ver." Sueli Teodora leu, releu, chorou. Não de dor, mas de plenitude. Sueli não ficou, mas se mostrou. E às vezes, o amor está exatamente aí, no momento em que alguém se permite ser real. No mês seguinte, Teodora inaugurou uma nova exposição. Título: A Mulher que Ficou. As pessoas perguntavam: "Mas ela foi embora, não foi?" Teodora sorria. "Foi, mas deixou tudo." E ali, naquela última fotografia ampliada em preto e branco, o sorriso de Sueli, espontâneo, olhando diretamente para a lente, havia algo que ninguém podia tirar: o instante eterno entre o adeus e o amor. Algumas pessoas não ficam ao seu lado, porque vieram para ficar dentro de você. E aí, você teria coragem de ficar mesmo sabendo que o outro pode partir? Teodora e Sueli viveram um encontro raro. Um desses que não pede permissão, que invade a alma sem avisar. Mas às vezes, a pessoa certa só aparece para te mostrar um espelho e depois seguir. Quantas vezes você também quis ser amada, mas teve medo do que isso podia revelar sobre você? A verdade é que a gente passa tanto tempo tentando se esconder, que esquece o quanto ser vista de verdade pode sim curar. E se essa história te tocou, não guarda só pra você. Conta aqui nos comentários. Você já viveu um amor que parecia não ter lugar no mundo? Ou já se afastou de alguém, por medo de sentir demais? Vamos conversar. Tem muita gente precisando ouvir que não está sozinha. E claro, se inscreve no canal para não perder o próximo conto, porque às vezes é numa história como essa que você pode se reencontrar. Ativa o sininho e fica com a gente, porque o próximo vídeo pode ser o começo de algo que você nem sabia que precisava. Até lá, e que você nunca mais tenha medo de ser vista.